Bom, boa tarde, então, para quem está aqui presente, Wanda, Luci, Júlio. Eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece, né? Vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho e o nosso objetivo hoje aqui, né? Reunidos. Deixa eu só acender os incensos, colocar os incensos aqui. Bom, boa tarde. Eu sou Thelma Boniot, eu sou taoísta, sou Daoxi, taoísta, é uma categoria, né, de uma, como se fosse equivalente aqui no Brasil a um sacerdote, a um representante do Tao, foi ordenada pelo mestre Sheng da Sociedade Taoísta. Eu trabalho há muitos anos com artes do destino, artes de divinação, I Ching, Ziwei Doshu, Batsi e outras artes afins, né? Hoje, eu estou aqui presente com a Marie-Louise. A Marie ainda não apareceu aqui, mas ela vai aparecer daqui a pouco. A Marie também é sacerdote, frequentou a sociedade também, ordenada também, né, pelo mestre Shen, estudou Xing também durante muitos anos, e nós temos um canal juntas no Instagram, chamado TaoTube, né? Então, nesse canal, nós promovemos algumas atividades, né, relacionadas às artes taoístas. Nós temos é que a Margareth está tentando entrar aqui, ela disse que não achou o link. Eu não sei se eu vou conseguir passar agora. Bom, desculpa. E esse trabalho hoje, ele é resultado desses nossos encontros, dessas nossas lives, que nós fazemos todos os sábados, sobre taoísmo e Xing, sobre astrologia, e alguns temas também ligados às práticas de Tai Chi, de Qigong, né? Caligrafia também é um tema que nós já falamos nas nossas lives. Pois bem, essa oficina oracular de Xing é a nossa primeira atividade fechada, né? Então, a gente está construindo, né, aqui um trabalho novo, né, com o objetivo de promover e de divulgar o I Ching, os estudos do I Ching, né? Alguns de vocês já conhecem bem o I Ching, já estudaram o I Ching, né? E o que a gente está aqui fazendo nesse trabalho hoje é incentivar, né, fomentar a prática oracular. Que a prática oracular é o início do contato com o I Ching, né? Então, muitas pessoas vão estudar o I Ching porque aprenderam ou querem aprender a jogar com as moedas, que é a técnica mais básica de acesso ao I Ching, né? Então, é sobre essa técnica e é sobre essa prática oracular que a gente vai falar hoje. Já falei quem somos nós, né? Então, eu também tenho os meus canais particulares, o Conhecendo Ziwei Doshu, no Facebook, onde eu escrevo, né? Não sei se vocês já acessaram, no final nós vamos deixar os contatos. O Conhecendo Ziwei Doshu é muito interessante, porque eu escrevo sobre taoísmo, e aí escrevo, de uma maneira geral, sobre religião, filosofia, né? No Instagram eu uso o Ziwei Doshu, né? E o Thelma Boniot, e somo esse conhecimento ao TaoTube, né? Que é o nosso canal aqui de trabalho, tá? Então, essa oficina, ela tem esse objetivo dentro do TaoTube, né? De abrir, né, uma possibilidade de um canal de contato com os alunos e com as pessoas interessadas, tá? Nossa oficina é prática, como eu falei, né? Nós temos uma metodologia, tá, de consulta, que a gente vai seguir. Então, cada oficina nossa, cada encontro, nossa ideia é que ele seja semanal e ele será independente, né, com começo, meio e fim, né? Então, a gente, a cada encontro, vai fazer uma nova consulta, com uma nova mensagem, uma nova interpretação. Tá? Vocês podem dizer assim, mas tem o meu conteúdo. Bom, o conteúdo, nós estamos dividindo em níveis, né, de aprendizagem. Então, o primeiro nível seria
curso de Fundamentos do I Ching, né? Depois nós vamos ter um curso de hexagramas e teremos um curso também sobre 4 caminhos e técnicas interpretativas mais aprofundadas, né? Então, é um longo estudo, né? Que tem que ser dado por um primeiro passo, né? E o primeiro passo é a prática oracular. Tá? Bom, iniciando o nosso trabalho, quando a gente começa a, a se aproximar do Xing, né? Por que a gente se aproxima do Xing? Porque a gente tem uma questão, não é? Não se chega a consultar o oráculo, né? Se não se tem uma questão sobre, né, algo, alguma coisa. Então, qual é a minha questão? Por que eu vou acionar o Xing? O que o Xing pode me dizer? Como ele pode me ajudar? Então, de que maneira o Xing vai traduzir, né, aquilo que eu sinto e como ele vai conseguir interpretar e me dar a melhor mensagem, o melhor aconselhamento, né? Então, essa ideia, ela vem com a prática do Xing, né? Não é da noite para o dia, né? A não ser que você seja um grande mestre, né? E você nunca teve contato com o Xing, abriu o Xing e automaticamente ele se revelou para você, né? Então, a gente tem aqui um aprendizado, né? Uma formação, né? Um primeiro contato e digamos assim, uma proximidade, uma intimidade que você vai tendo com o Xing, tendo com o oráculo, né? Então, primeiro ponto é o que você quer perguntar ao Xing? Há necessidade de você perguntar ao Xing? É isso? Você precisa fazer essa pergunta, né? Essa é a primeira reflexão, né, que nós deveríamos fazer diante do oráculo, né? Bom, você definiu que você quer fazer uma consulta ao I Ching. E aí, como é que você se aproxima do I Ching? Como é que você mantém contato com essa energia, né? Porque o oráculo, ele traz essa abertura, né? Ele traz essa possibilidade de você acessar aquilo que está, de uma certa forma, inconsciente, invisível, que ainda não foi manifestado. Isso é a própria linguagem do taoísmo, né? Aquilo que não está manifestado, mas que está ali como potência, né? E é isso que o Xing vai fazer, né? Ele vai nos mostrar essa possibilidade, tá? Então, o primeiro ponto, né? A gente tem que se preparar. E se preparar em vários aspectos, em vários níveis, no nível emocional, né? No nível espiritual e no nível físico mesmo, né? Você precisa ter um ambiente em que você se sinta bem, né? Em que você tenha uma boa circulação de energia, claridade, né? Eu sempre aconselho os meus alunos a fazerem o oráculo na parte com luz, né? Com luminosidade, e aí com luz natural, né? Então, porque você une, né, o yin ao yang, você como, né, a partir do momento que você se coloca receptivo, né, se coloca numa postura yin, você vai receber aquela energia yang que vem de fora, então há essa conexão entre o yin e o yang, né? Essa é uma dica que eu sempre dou aos meus alunos, a quem participa, né, quem vem acompanhando o meu trabalho sabe disso. Então, essa preparação, na verdade, ela tem essa questão do aspecto do ambiente, da preparação do ambiente, da preparação para a consulta em si, né? Então, aqui eu falo do papel da caneta, das moedas. Hoje nós vamos trabalhar com as 3 moedas, né? E só um instante, eu vou exibi-las aqui para vocês. As moedas são as moedas chinesas, mas podem ser moedas nacionais também, caso vocês não as tenham, né?
São as 3 moedas. O local limpo e organizado, de preferência um local onde você cria uma energia, se você tiver um espaço em casa que possibilite essa consulta, né? Isso é importante. Um incensário, né? Onde você vai acender os incensos e na linguagem, na tradição taoísta, nós trabalhamos com 3 incensos, né? Número 3, ele fala do número, você acionar as 3 energias do mestre, do conhecimento, do texto e da tradição, né? Então, a gente usa os 3 incensos. E um livro, né? Se você, assim, achar necessário, né? E quando você começa a estudar o Xing, é bom que você tenha um livro de consulta, né? Nós indicamos alguns livros aqui, né? O livro do Mestre Shen, que é da nossa tradição, né? Foi com ele que eu aprendi o Xing, né? Esse livro aqui. Nós temos um livro do Richard Wieland e o livro do mestre Alfredo Juan. São 3 livros em português muito importantes. No decorrer aqui da nossa apresentação, nós vamos mostrar assim, as imagens desses livros. Tá? Então, isso é a organização física, né? E a organização energética. Nós estamos trabalhando com energias, nós não podemos esquecer, né? O Xing, ele trabalha no campo energético, ele aciona essa energia. Então, a ideia de um Qi, né, de uma energia que flua, né, tem um ambiente com uma boa energia, ela é muito importante. Tá? Qual é a postura que a gente deve ter diante do oráculo? A postura do silêncio. Né? Então, se você está num lugar muito tumultuado, né, é difícil você se concentrar. É claro, nem sempre é possível, né? Ainda mais hoje em dia, diante do estado que nós estamos vivendo, né? Às vezes as pessoas estão em casa com muitas pessoas à sua volta, mas procure um lugar, né, silencioso, né? Para que você possa cultivar esse silêncio também. Então, a energia do espaço vibrando com a sua energia, isso é muito importante. Tá? Um outro aspecto importante também é se conectar com os mestres do caminho, né? Porque o Xing chegou até nós, hoje em dia, por causa de outras pessoas, né? Ele nos foi dado aqui como... Ele é uma tradição oral, o início do Xing nos foi passado pela tradição oral, né? E ele chegou até nós como um conhecimento muito antigo, né? Passado de mestre a discípulo, né? Então, reverenciar, né? Você não precisa ser uma, né, taoísta, mas você reverenciar porque esse conhecimento chegou até você. É bom também você se esvaziar, né, através de uma meditação, de uma prática, de uma oração, de um mantra, tá? Isso é muito importante também. E às vezes a gente senta no silêncio, mas não esvazia. Então, essa ideia da preparação, né? Então, nesse sentido, isso tudo é muito importante. Tá? Existem dias mais propícios, existem dias que não são tão propícios. A gente tem o calendário taoísta, né, que quem faz o curso, quem aprofunda o estudo, sabe quais são os dias mais propícios, né, quais são os horários do dia, eu falei do dia claro, mas tem condições que são mais favoráveis, um dia em que você tem a energia, por exemplo, um dia que tenha nuvens e sol, é um bom dia, né? Um dia com muita chuva, talvez não seja um bom dia, porque falta ali a energia do sol presente, né? Ou um dia extremamente ensolarado, com muito calor, né? Também fala de um desequilíbrio energético, né? Nós estamos trabalhando com o equilíbrio do yin e do yang, né? Com o princípio do tai chi e do ji. Então, a gente fala desse equilíbrio energético, né? Tá? Tudo bem. Isso tudo é importante, tá? Bom,
E aí você sentou lá, você se conectou, você fez toda a parte ritualística, né? E você diz assim, bom, qual é a minha pergunta? Como eu vou formular a minha pergunta? Né? O que eu já sei o que eu quero perguntar ao Xing, tá? Mas como eu vou perguntar? Então, a gente deve evitar fazer perguntas que digam, que você busque uma resposta sim ou não, né? Então, por exemplo, devo comprar um carro novo? Você quer saber se a resposta vai ser sim ou não. Você quer comprar um carro novo? Senão você não perguntaria ao Xing, né? Em algum momento aquele desejo surgiu em você da compra de um carro novo. Então você já sabe, você a priori você quer comprar o carro. Você deve perguntar o que o Xing, né? A maneira como você deve realizar essa compra, a maneira como você vai conseguir comprar esse carro, né? Então, por exemplo, eu quero comprar um carro, né? Como é que eu devo fazer para comprar o carro X? E a gente geralmente, eu falo bem para os meus alunos, a gente exemplifica bem, clareia a pergunta, torna a pergunta clara, né? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma pergunta para o Zezinho sobre o carro novo, eu vou perguntar ao Chico como o Zezinho deve proceder para comprar um novo Corolla, novo carro Ford. É como se você estivesse direcionando para aquele carro, para aquela especificidade. Né? Isso é muito importante também. Tá? Né? Porque, às vezes, claro que o carro não é um exemplo muito rico nesse sentido, mas a ideia aqui é que vocês direcionem para o objetivo de vocês, para que o Xing dê uma resposta direta também, né? Não haja dificuldade na interpretação, no sentido de vocês assim, mas ficou dúbia essa resposta, porque na hora que eu pensei nisso, eu poderia ter incluído isso e não incluí, né? Então, é nesse sentido, tá? A Então, gente seria ser bem específico, Thelma. é Bem isso, específico, específico. mas eventualmente o próprio oráculo também pode dizer não, né? Ele pode dizer não, mas eu digo assim, por exemplo, tomar um certo cuidado para não serem aquelas perguntas, né? Como é que eu faço para proceder diante desse problema? Porque eu tenho uma. Esse é o objetivo, né? É ser claro. Eu vou dar um exemplo aqui de pergunta clara, tá? Também tem pessoas que colocam esse ou, né? É isso que eu estava querendo dizer. Então, ou. Eu vou morar no Rio ou morar em São Paulo? Eu chamo Patrícia ou Luiz para o meu trabalho? Não, né? Entendeu? É uma pergunta para cada situação. Então, por exemplo, se eu quero comprar um apartamento, tem 3 ofertas, 3 consultas. Tá? Eu tenho 2 opções de faculdade, 2 perguntas. 2 opções, 2 perguntas. Tá? Então, esse é o tipo de pergunta quando você tem um assunto, né? Um assunto ligado a aspecto afetivo, aspecto pessoal, desenvolvimento pessoal. É importante você perguntar ao oráculo. Muitas das vezes você tem uma dúvida, você tem que tomar uma atitude, né? Você vai consultar o Xing, sim, né? Perguntas relacionadas ao dinheiro, né? À prosperidade, né? Perguntas relacionadas também à vida familiar, né? Evitar fazer perguntas sobre saúde, no sentido de vou ficar bom disso? Não. O Xing, é melhor você perguntar ao Xing. Como devo fazer para que o meu tratamento seja efetivo, tenha sucesso? Né? Sucesso no Xing, ele fala de boa fortuna. Né? Então, a gente tem na linguagem de Xing a boa fortuna. Tá? Então, como proceder para ter boa fortuna no meu empreendimento? Qual é o empreendimento? Na sociedade que eu vou abrir com fulano, né? Sociedade sobre internet, alguma coisa assim. Que seja bem específico, tá? Essa ideia da formulação da pergunta.
Hoje, aqui, como abertura, como exercício, a gente vai fazer um oráculo para a semana. Então, a gente vai mandar uma mensagem, né? Para. Qual é a mensagem? Então, a nossa mensagem hoje vai ser para a semana. E eu vou. Como é que eu vou fazer? Eu vou proceder de acordo com a sua orientação. Então, eu vou escrever, né, num papel em branco, uma folha, um caderno. Você pode ter esse caderno como. Só um momento, que eu vou pegar o papel. Como um caderno de consulta, né? Tem muita gente que faz um caderno de consulta. Eu aconselho vocês a fazerem, porque é muito interessante ter esse retorno, né? Depois, mais à frente, vocês podem ir lá e fazer o exercício de ver como é que era a interpretação de vocês, né? Então, geralmente tem um caderno. Eu uso as 3 moedas, tá? Essas 3 moedas eu passo antes de começar na fumaça do incensário, né? Então, uma a uma, frente e verso, né? Eu tenho geralmente eu tenho um pano aqui, que é um pano, na verdade, faz parte, né? Esse é um pano de oráculo feito pelo mestre Shen da Sociedade Taoísta, que eu mantenho até hoje, né? Tem uma mandala aqui muito interessante. Essa mandala, ela é um resumo de todo o conhecimento, né, sobre Xing. Aqui tem o mapa do Rio, tem o Luxu também, né? Então, a gente tem toda aqui concentrada, digamos, uma força, né, da tradição do estudo do Xing, tá? Eu vou me concentrar, né, e vou formular agora a nossa mensagem. Então, como é que eu vou fazer? A mensagem é um hexagrama com 6 linhas, né? E a cada linha. Eu vou pedir só para você colocar, Thelma, já no slide da tiragem. Aqui. Então, a Marie vai nos ajudar, vai nos orientar aqui, né? Então, eu vou jogar as 3 moedas, consultar as 3 moedas, e a gente vai formar um hexagrama. Nós vamos ter um resultado, tá? Então, eu vou dar início aqui com a nossa consulta. Primeira linha, 3, 3, 2. Segunda linha, 3, 2, 2. Terceira linha, 3, 2, 2. Quarta linha, 2, 2, 2. Quinta linha, 2, 2, 2. Opa. A última linha, sexta linha. 3, 2, 2. Bom, nós fizemos aqui, tiramos, né, jogamos as 3 linhas, as 3 moedas 6 vezes, formamos um hexagrama, que são 6 linhas. É sempre de baixo para cima, porque a gente tem a primeira linha, segunda linha, terceira, quarta, quinta e sexta linhas. Então,
o movimento do Xing, do hexagrama, é sempre de baixo para cima. Tá? Nós tivemos aqui um resultado, um hexagrama. Né? Então, a nossa resposta está aqui. Nós temos várias maneiras de interpretar essa resposta. Né? Várias maneiras. Podemos eleger uma maneira de interpretar, para isso aqui do nosso encontro, que é a maneira de você interpretar pelos trigramas. Tá? Então, o que ela está nos dizendo aqui? Né? Cada hexagrama é composto por 2 trigramas. O trigrama interno e o trigrama externo. Né? Então, o trigrama de base, o trigrama inferior dessa nossa resposta é o vento. E o trigrama superior é a montanha. Ora, quem acompanha o nosso trabalho sabe que nós usamos a linguagem do céu anterior. Então, no céu anterior, a gente tem aqui a numeração 25, e no céu posterior, o 18. Se vocês estiverem com o livro e quiserem acompanhar também, mas por enquanto eu não vou usar o livro. Né? Então, o hexagrama deterioração. Né? Linhas móveis. São 2 linhas móveis, como estão assinaladas aqui também. Então, se nós formos iniciar o nosso trabalho, a nossa ideia aqui de busca de consulta, a gente vai ver que os trigramas que compõem essa resposta, a montanha e o vento, né, eles têm um princípio, eles têm um fundamento, né, eles têm uma natureza energética, como a gente fala. Tá? E eles vão trazer uma informação muito importante que, às vezes, a gente não considera quando vai direto ao texto e segue por alguma chave de interpretação. Né? Então, antes da chave de interpretação, a gente tem o passo anterior a ele, que é olhar para os trigramas. Então, aqui, o que significa o vento interior? Né? Vento no seu interior, ele fala de uma suavidade, né? Da comunicação. O vento, quem estuda o Xing sabe, na qualidade do vento de reunir, né, essa capacidade da flexibilidade e da suavidade. Ele fala de uma comunicação que é diferente da do lago, que é um outro trigrama. Né? O vento, a comunicação do vento, é a ideia de penetrar por todos os lugares, né, sem ser perceptivo. Então, olha, a gente falou sobre Qi, né, no início do nosso encontro, e o Qi, ele é um vento, ele se espalha pelo vento. Né? Então, a ideia do vento como possibilidade dessa comunicação, dessa suavidade. Né? Isso é a parte inferior, a parte de dentro, aquela que não é visível. E na parte de cima, na parte superior, nós temos a montanha. Quando a montanha está na parte exterior, ela fala dessa dificuldade, porque ela é um excesso de terra. Ora, por que é a dificuldade? Muita terra, porque você tem que galgar passo a passo aquela terra. Você precisa vencer aquele obstáculo. Né? E quem também estuda o Xing sabe que esse trigrama ele está associado também a um processo do mestre, do conhecimento. Então, é como se fosse algo a ser consultado. Né? A montanha ela fala desse caminho a ser percorrido. Um outro aspecto da montanha também é o parar diante da dificuldade. Então, muitas das vezes, ele nos fala de parar diante daquilo que nos aflige, né, do qual nós temos dificuldade. Tá? Então, sem se aproximar do livro ainda, né, tentando entender a natureza dos trigramas e como eles se relacionam nesse hexagrama, a mensagem para a semana nos falaria, está nos dizendo de agir com suavidade interna, e essa comunicação também fala da imagem do
da imagem do bambu, né? É o bambu como algo que é coletivo. O bambu ele não nasce sozinho, né? Ele nasce num conjunto, né? Então, é um bambuzal, como a gente chama, né? Se você reparar, da mesma raiz, né, surgem vários bambus, né? Então, essa ideia, por isso também essa ideia da comunicação, né? Então, fala de algo que precisa ser suave no seu interior, guardar suavidade, e a suavidade é uma palavra-chave dentro do taoísmo, a gente está falando de uma tradição que tem a sua raiz no taoísmo, que é a raiz do taoísmo, o Xing, né? Então, ele fala de você preservar, de você ter uma suavidade, em como você vai se expressar, cultivar essa suavidade, de que maneira que você pode cultivar essa suavidade, né? Quais são as práticas que você pode ter, né? As práticas de bom relacionamento, as práticas de boa convivência, né? Suas práticas também meditativas, né? De autorreflexão, isso é muito importante, tá? Saber conduzir isso durante a semana. E a montanha é esse aspecto da dificuldade, né? Mas de algo também que fala de conseguir galgar um objetivo. Ela é feita de pequenas pedras que se juntam, né? A montanha fala de uma elevação, ela fala de um longo caminho percorrido, né? Então, a gente tem esse processo, que não, diria que não é um processo rápido, né? Algo que aconteça de forma abrupta, né? Então, ele precisa de um movimento muito bem definido interiormente, né? E é um movimento que é muito interessante, tem a ver com a abertura, tem uma abertura no início, nessa primeira linha aqui, né? Ela é uma linha Yin, e quem estuda o Xing sabe que ela não está numa posição adequada a ela, né? Então, ela vai precisar se movimentar com muita suavidade, né? Isso é importante a gente ter em mente, tá? E enfrentar os desafios externos, né? Então, essa é uma leitura que a gente fala dos trigramas. E aí, cada trigrama, como eu mostrei aqui rapidamente, cada trigrama, ele está associado a um elemento, né? É uma combinação energética. Dentro do estudo do Xing, a gente estuda isso de forma mais aprofundada, com mais conteúdo, né? Então, você vai ter, cada trigrama é associado a um elemento. E tem uma polaridade, né? Exceto o fogo e a água, tá? Mas os outros 6 trigramas, nós vamos ter um elemento e vamos ter a sua polaridade, yin ou yang, tá? Então, isso vai nos dar também um conteúdo para a nossa interpretação. Então, se eu tenho aqui o trigrama vento associado à madeira, eu já tenho uma informação, né? Eu tenho, a madeira é o início do movimento, é por onde as coisas começam a se movimentar. Só que essa madeira é suave, ela é yin, ela não é yang, tá aqui, ó. O vento, ele é suave. Ele não é abrupto. Ele não tem a força do trovão, que é o oposto a ele, é uma madeira yang. Então, a gente vai ter um vento se movimentando de forma quase imperceptível, suave, mas em conjunto, né? Pode ser em conjunto com o quê? Pode ser em conjunto com o que você pensa, com as suas atitudes, com o local onde você vive, né? Você vai entender qual é a circunstância de agir como vento internamente, né? A gente não tem como esclarecer tudo sobre uma mensagem, né? A gente, numa consulta, por exemplo, você vai orientar, né? Dentro do seu conhecimento, da sua sabedoria, né? E aí, por isso, você faz o estudo do Xing, para ter esse instrumental que possa ajudar, né? Você vem com a sua interpretação. Então, você vai trazer uma informação para você ou para quem está consultando, né? E você, o seu consulente, nesse sentido, né? Então, o que você diria para uma pessoa, né, para começar a semana, né, diante de uma situação da qual nós estamos vivendo aí no mundo, né? Olha, haja em consonância, de acordo com os seus princípios, mas de forma suave, né?
tá? Tente se relacionar, se adequar, se equilibrar, melhor dizendo, em relação à sua casa, ao seu corpo, né? O chinês, o homem taoísta, Confúcio, ele dava muito valor a essa questão energética do corpo, não só o corpo físico, né? Carne, mas o corpo como um sentido da sua vida, né? Então, isso é muito importante. Tá? E uma montanha, ela é uma terra, né? Então, é uma terra que atingiu o céu. Ela tem um limite aqui, voltando ao nosso hexagrama, né? Ela tem uma linha Yan que diz a ela, olha, aqui é o limite, né? A terra, que é a mãe, ela é totalmente receptiva. E a montanha, ela tem entrada de uma energia Yan aqui, né? Isso vai dar uma característica diferente a ela, né? Pois bem, esses 5 elementos, eu não vou aprofundar muito aqui, mas é só para a gente ter uma noção, eles estão relacionados entre si. Eles não existem isolados, né? Quem estuda a medicina chinesa e outras artes, já teve a possibilidade de estudar, sabe muito bem, né, que eles estão relacionados entre si. Tá? Então, brevemente, se a gente fala de montanha, a gente está falando de uma virtude também. Qual é a virtude dessa montanha? Qual é a virtude dessa terra? A gente sabe que a virtude da terra é vontade, né? A terra é a vontade. Na verdade, a virtude é a autenticidade, a fidelidade. E é a terra que possibilita que tudo aconteça. E essa montanha é uma terra que diz para a gente, olha, tem dificuldade, mas pode ser realizado. Tem um caminho a ser percorrido. Da mesma forma, o vento. O vento eu cheguei a falar que era madeira. E qual é a qualidade, a virtude da madeira que pode nos ajudar a entender essa resposta? É a bondade. A madeira, ela é bondosa, generosa, ela está na natureza para nos ajudar, né? Nós usamos a madeira, né? E essa madeira ela traz um sentido da criação, da criatividade, né? Então, ela é algo que dá início também ao movimento, como eu falei, e aí dá início a esse movimento com bondade, né? Se a gente for lá no Tao Te Ching, no capítulo 8, a gente fala da bondade da água. Aí você vai dizer, mas tem uma bondade, não é da madeira? Ela é uma virtude, mas que todos os elementos, de uma certa forma, vão compactuar dessa bondade. Porque, se a gente for lembrar, a água ela vai alimentar a madeira, né? Então, a sabedoria da água é que alimenta a bondade da madeira. Então, quando a gente vai fazer a interpretação do Xing, a gente precisa ter esses conhecimentos, né? Para quê e por quê? Porque é uma forma de você se aproximar da sua pergunta, da sua resposta, né? De uma forma mais clara, mais evidente, né? Muitas das vezes as pessoas me dizem assim, Thelma, mas o livro, eu não entendi nada. Eu digo, que bom que você não entendeu nada, né? Porque, realmente, não dá para ninguém entender de uma vez. Você abre o livro e está lá a roupa amarela, a cabra que dá coice na cerca. Realmente, né? Você precisa entender um período de tempo, né? Então, o I Ching tem uma linguagem, né, a ser conhecida, essa é a linguagem do livro. Mas existe uma linguagem que está dentro dessa prática oracular, né, que é um conhecimento também que está associado ao livro, mas que é um conhecimento que eu diria mais espontâneo, no sentido de você conhecer os 5 elementos, no sentido de você conhecer a natureza dos trigramas, tá? Então, esse é o primeiro conteúdo que eu queria explorar com vocês aqui hoje, nesse nosso primeiro encontro, né? Então, a gente tem um hexagrama, né? A gente jogou aqui, e aí nós vemos as possibilidades de né, dos números aqui associados às combinações. Então, temos o 8, o 7, o 6 e o 9.
O 6 e o 9 se referem às mutações, né? Então, o auge do Yang, o auge do Yin. O número 6 associado ao Yin, o número 9 associado ao Yang, né? Vocês podem ver aqui rapidamente pela quantidade de moedas aqui com a mesma cor, significa a mesma face, né? Então, com esse jogo, a gente tem uma resposta. E aí, a técnica, a chave de interpretação que eu acabei aqui não escrevendo hoje, que a gente segue, que é a orientação do nosso mestre, essa técnica, ela fala como interpretar essa mensagem, né? Como é que você vai interpretar o conteúdo dessa mensagem? Quais são as linhas, né, que vão nos dar a resposta a essa nossa indagação? Então, vocês viram aqui, assinalado com X, como a Marie fez, 2 linhas móveis, né? Nós temos 2 linhas, a 4ª linha e a 5ª linha, né? O que isso está dizendo para a gente aqui? Sem olhar o livro ainda. É que há uma mudança na parte superior da nossa mensagem, no que é visível, no que é tangível, né? Então, essa montanha, ela está em transformação. E olha que interessante. Qual é a transformação dessa montanha? Ela está deixando de ser montanha para se tornar céu. Yan, né? As 3 linhas Yan. Então, ainda sem fazer a interpretação das linhas, só pela transformação, nós estamos vendo uma situação em mudança, onde vai prevalecer a energia Yang. Então, ele nos fala de um processo de transformação, essa deterioração, que é o nome dado ao hexagrama, ela está no processo de transformação, onde a montanha, talvez a gente possa entender a dificuldade se transformando em céu, né? Se transformando no criativo, no trigrama céu. Né? Aqui, eu sempre gosto de exibir essa questão das virtudes, né? Que é um conceito bem taoísta, mas que é fundamental para a leitura dos trigramas. Então, nós falamos do montanha e vento, falei das 2 virtudes associadas a esses elementos. Tá? Aqui também eu sempre mostro esse quadro para a gente aprofundar um pouco a natureza dos trigramas, né? Então, lá na nossa resposta, se a gente tem montanha sobre vento, e as 2 linhas mutáveis estamos dizendo que o trigrama superior, que é a montanha, vai virar céu, a gente já está olhando para as qualidades do céu, que é a liderança, criatividade, força, né? O céu, ele é energia, é invisível e é ilimitado. O céu também é a cobertura, né? Então, ele fala de uma situação de grandeza, de favorecimento, né? De maior visibilidade, né? Porque as 3 linhas vão se tornar linhas Yan. Né? Bom, a gente chega lá no livro, né? Que a Marie já nos ajudou e colocou aqui, né? Que é o hexagrama deterioração. Como é que a gente começa a entender a mensagem no livro, né? No Tratado das Mutações? Tá? Eu não vou me deter muito aqui nessa explicação do Tratado das Mutações, mas é o livro que comenta o oráculo, é um livro sobre o oráculo, né? É um livro com os comentários do Rei Wen, do Duque de Zhou, do Confúcio, né? Na tradição clássica. Existem outros comentaristas muito importantes, né? Eu até cito eles nos cursos, eu falo um pouco sobre o trabalho deles, mas a gente consolidou o I Ching através desses 3 grandes mestres, né? Por isso o I Ching ele não é só taoísta, ele é taoísta e confucionista, né? Na verdade, o I Ching é um grande tratado sobre a China antiga, né?
Por isso, nossa dificuldade, às vezes, em entender. Né? O que leva um rei a sair do seu local e fazer oferenda nas montanhas? Né? Tinha todo um contexto histórico para que isso acontecesse. Mas isso não é agora o nosso contexto aqui. Né? Nosso contexto é tentar entender, dar continuidade à nossa interpretação. Pois bem, essa parte aqui ela é muito importante para que a gente possa entender a origem da nossa mensagem. Por quê? Porque a linguagem primordial é a linguagem escrita, do ideograma, né? A mensagem ideográfica. Então, todos os grandes autores, vocês podem ver isso tanto no Wilhelm, como a Marie está colocando agora, no Wilhelm não, no Cheng, na capinha azul aqui do Cheng, e na capinha do Alfred Juan, que é uma tradução que eu considero muito boa, escrita originalmente em inglês por um mestre chinês que está no Havaí já há muitos anos. Ele escreveu em inglês, ele foi traduzido muito bem para o português. É uma edição que eu indico a vocês. E a edição aqui do mestre Shen, tanto um quanto o outro, vão usar, vou colocar o ideograma arcaico. Esse ideograma, ele vem de uma escrita oracular, chinesa, muito antiga, chamada Zhou Wen, que fala sobre a ideia do hexagrama. Né? Então, essa leitura que a Marie colocou, a leitura do Cheng, ele vai decompor aqui o hexagrama e vai tentar entender, na raiz do ideograma, a mensagem do I Ching, a mensagem no contexto maior do I Ching. Tá? Então, o que é ideograma? O que significa o ideograma Gu, associado à nossa resposta, que foi deterioração? A Marie colocou a resposta do Alfred Juan, não foi do Cheng, né? Então, ele traz uma ideia de um recipiente. Não, botei do Cheng, sim, justamente. Eu peguei do Cheng e a imagem do Juan, embora seja igual, é mais bonita, é mais clara no... A do Cheng, né? Tá, então, vocês podem, se vocês tiverem o livro depois em casa, também lerem. Então, ele traz uma informação que é preciosa para o entendimento do nosso trabalho, né? Então, ele diz que pode ser decomposto em duas partes, né? Então, em cima, os 3 ideogramas significam vermes, e embaixo o ideograma traz a ideia de um recipiente, como uma bandeja ou uma fruteira. Olha, deterioração é esse sentido de algo que pode ser comido, né, carcomido, né, algo que é invadido, né, a deterioração fala de algo que vai sair de um estado, né, para o outro, que vai se transformar, né, e que a palavra deterioração pode falar para a gente no sentido mesmo de a desordem, como está aqui, gerando caos, né? Então, o que era próspero numa comunidade, ele pode chegar a um processo de deterioração, tá? Para que algo aconteça novo, há necessidade de romper com o antigo. E, nesse sentido, né, essa nova ordem, ela pode falar desse apodrecimento, tá? Que é necessário para que essa nova ordem se instaure. Essa é uma ideia. Né? Você precisa saber disso? Pode saber, pode não saber. Pode ser que a própria análise do ideograma seja a resposta da sua consulta, seja o contexto, né? Ou não, se não for a resposta, o próprio contexto onde você pode se embasar. Tá? Esse é um recurso bom de utilizar, né? Mas que eu, particularmente, não aconselho muito para quem está começando, mas é uma maneira de interpretar. Se você já está mais avançado, se sente mais seguro, né? Você pode usar essa leitura, né? Ela é uma leitura complementar. E aí a gente vai partir para entender o texto, né? Para entender entender o texto como resposta à sua mensagem. Então, a gente vai ter a palavra decisão, que o Wilhelm usa como julgamento, né? Julgamento não é muito um termo taoísta, por isso que o Cheng usou aqui decisão, né? O julgamento fala de julgar as coisas, né? E aí, o sentido de julgar as coisas é no sentido de avaliar, né? Então, a gente fala sempre da não intenção, né? Não julgamento, fazer sem julgar,
fazer sem intenção, e aí adotou-se aqui a decisão, que é a decisão que você deve fazer. O que você deve tomar como decisão, né? Então, eu acho até mais lógico também, tanto no livro do Cheng quanto no livro do Alfredo Ruan, nós temos essa colocação, né? Então, vocês já vão encontrar de livros com traduções mais recentes, usando esse termo decisão, que se refere ao julgamento. Foi uma decisão, um texto do Rei Wen, né? No estudo do I Ching, a gente vê isso com mais detalhes, né? Por que ele escreveu, né? E a grande imagem é o Confúcio fazendo um comentário sobre o comentário. É muito recorrente na tradição taoísta, os livros, né, de suma importância taoísta, eles têm sempre um texto inicial, seguido de vários comentários de vários mestres de várias linhagens, né? E o Confúcio é o grande comentarista do I Ching, né? Escreveu 7 volumes sobre ele. Tá? Bom, na grande imagem, que a gente não vai considerar a nossa resposta, ela é o contexto, ele diz deterioração, princípio e abertura. Princípio e abertura são duas virtudes do I Ching. O I Ching também tem as suas virtudes, né? O que é a virtude? Que eu falei lá atrás, né? E estou falando agora também. Virtude é a condução da sua vida, né? Então, o I Ching fala princípio e abertura. É favorável atravessar o grande rio. Talvez essa frase seja a mais conhecida de todo mundo até hoje sobre o I Ching, né? Todos que estudam I Ching vão entender essa frase, né? Então, depois do início, 3 dias. Tá? Montanha sobre vento, deterioração. O homem superior desperta o povo e cultiva a virtude. Ora, essa pergunta está lá no ideograma, a gente percebe que a resposta a essa mensagem já fala de um aspecto de ação política, de ação no mundo. Esse grande, né, ele fala de uma. O homem superior, aqui para ele, é o homem sábio. Mas a ação desse homem, né, que é no sentido de uma ação, de promover, né, o despertar do povo. Quem é o povo, na linguagem do I Ching? É a primeira linha. Né? Então, a gente está falando... E quem é o homem sábio? O homem sábio é a 6ª linha. Né? Então, a gente está falando de um movimento que mexe com toda a estrutura desse hexagrama. Esse hexagrama ele tem uma alteração em toda a sua estrutura. Né? A deterioração não acontece só em um lugar. Ela acontece em todas as linhas, no conjunto desse hexagrama. Tá? Princípio e abertura. Princípio é necessário para a gente dar o primeiro passo. Se a gente não tiver princípio, que é o nosso objetivo, a gente não se movimenta. E o princípio está associado à madeira. O princípio está associado ao vento lá embaixo. Tá? Então, esse princípio ele é motivador, ele é causador, ele é iniciador, tal como a madeira. E abertura. Abertura é a condução do princípio. Às vezes você tem uma ideia genial e diz assim, cara, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser famoso com essa ideia. E não tem abertura. Né? Você não consegue enxergar. A abertura é por onde você enxerga, né? É por onde você... É aquela fenda que se abre e você vai, né? E a abertura tem a ver com sol, com luminosidade, com clareza, com luz, né? E a clareza, às vezes, a gente não consegue ter clareza, então não consegue avançar. Então, essas duas virtudes do I Ching estão falando disso para a gente. O que é favorável atravessar o Grande Rio? Ora, Grande Rio, e para o chinês, rio é fundamental, e o rio está associado não só ao aspecto geográfico, né, o Rio Amarelo e outros rios da China, mas também ao próprio sentido do fluir, daquela água que está fluindo. E quem sabe um pouco de medicina chinesa sabe dos canais associados a grandes rios no nosso corpo. Mar, né? Muitas das vezes a confluência de pontos chamado como mar do sangue.
Então, a água movimentando os nossos canais, a água movimentando internamente o nosso corpo. Então, aqui, atravessar o grande rio é enfrentar a dificuldade, porque um grande rio, diante de um grande rio, a gente para, né? E ele diz aqui, é favorável atravessar. Como? Aí sabendo se conduzir. Tá? Então, essa mensagem era uma mensagem, assim como a análise do ideograma, né? Uma mensagem de contexto. Eu digo assim, leiam, mas a resposta efetivamente para a sua pergunta, ela está nas linhas que são as duas linhas que saíram como resposta, estão aqui. 6 na quarta posição e 6 na quinta posição. Ora, quarta e quinta, elas estão muito próximas uma da outra. Então, a gente vai começar a leitura pela primeira linha e depois pela segunda linha. Tá? Então, o que diz a quarta posição? 6. Deterioração causada pelo pai. Avançar, humilhação. Deterioração causada pelo pai. Avançando, não encontra resultado. É uma linha em uma posição in. Eu não sei se a gente vai ter tempo aqui para falar sobre essa questão das linhas de correspondência, mas aqui a gente tem uma linha que está numa posição, né, que ele é favorável, porque ela tem retidão, e ela se corresponde mas ela não se corresponde com a primeira. Tá? Por isso que ele fala dessa relação da humilhação. A quarta linha, uma linha in, que tem, ela está numa posição in, yan in, mas ela não tem relação com a base. Tá? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui para a gente. Ele vai dizer que é uma posição, diz que está passando por uma situação de fragilidade, justamente por causa disso, por não ter essa correspondência com a linha com a base, com o trigrama interno. Tá? Devido à natureza suave que possui, aliada à falta de força da posição em que se encontra, você não consegue adotar as posições adequadas para reverter esse processo de deterioração. Assim, insistir em avançar com esse comportamento, encontrará a humilhação para a pergunta que fez. Na pequena imagem, o Confúcio diz que o 6 na quarta não encontrará favorecimento se avançar com o comportamento que vem adotando. Ora, ele já nos deu uma dica aqui fundamental. Se avançar com o comportamento que está adotando. Por isso que ele falou em parar. Né? A própria Montaigne diz, para e vê a dificuldade, reflete. Então, o que ele está querendo dizer assim? Olha, para você avançar, né, você precisa parar. Você precisa ver o que está acontecendo à sua volta. Né? Porque se você for em frente, você não vai ter bons resultados. Tá? Por quê? Porque você não está numa posição, numa situação favorável. Você precisa dos seus parceiros. Você precisa encontrar correspondência. Tá? Então, por isso é bom parar e ver o que pode acontecer diante da transformação que é inevitável. Né? E o 6 na quinta posição, ele vai dizer para a gente assim, deterioração causada pelo pai, encontra o elogio. A deterioração causada pelo pai encontra elogio, sustenta-se pelos virtuosos. 6 na quinta posição é uma linha in, uma posição yang. Então, ela não está confortável ali, né? Mas está no centro do trigrama. Ela está no centro da transformação. Ela está na posição que a gente fala da consciência, né? Ela vai interagir com a segunda, né? Então, o pai aqui, tanto num caso quanto no outro, é o passado. Né? Então, essa mensagem está dizendo para a gente que é deterioração, né? Que é uma transformação, ela vai ter dificuldades, né? Então, é uma mensagem que fala de atravessar o grande rio, enfrentar as dificuldades e procurar as suas parcerias. Tá? Então, procurar as suas parcerias. O que você pode
usar como experiência daquilo que você deteriorou no passado, né, para você prosseguir em frente. Tá? A mensagem diz que você está passando por uma situação de deterioração com relação ao projeto que motivou a pergunta. Tá? Então, nós vamos precisar romper, transformar, né? Talvez sair da quietude da montanha, porque a montanha também é quietude, no sentido de estar, e também no sentido de parar, né? Então, a gente precisa se movimentar com cuidado, né? Procurar olhar, se desfazer das coisas do passado, porque eu acho que o passado, né, ele tem uma marca muito forte, então essa semana poderia ser uma renovação, né? Embora tenha essa deterioração, a gente entender a renovação, né, para a gente poder prosseguir. Né? Então, lá na análise do ideograma, ele fala de uma necessidade de transformação, para que essa nova ordem, né, ela comece a vingar. Então, a deterioração, ela fala desse processo inevitável e importante de transformação. Uma dica muito interessante é que a mensagem, ela se transforma. A deterioração começa na primeira linha, mas quando ela vai se aproximando do seu findar, que é o caso aqui, ela já tem ela tem um sentido de algo que pode ser um princípio, uma abertura, né? Ela fala já de uma transformação. Então, a primeira linha da deterioração, sim, é uma linha que aponta mesmo, que diz, olha, esse projeto ele vai ter muita dificuldade. Aqui, ele está falando para a gente que, olha, nós estamos saindo de um processo em que a gente precisa romper com a ordem do passado, com a estrutura do passado, né? E partir para algo novo. Né? Com dificuldade? Com dificuldade, né? É claro, mas eu acho que com essa possibilidade de você se transformar. Né? Então, eu vejo a união, e a união no sentido da força, né, de unir as forças de forma suave, né, para que a gente consiga, né, fluir por essa semana. Tá? Então, eu vejo dessa maneira a interpretação da resposta de hoje. Tem um conteúdo que é muito interessante, então, só voltando aqui, antes da gente entrar nesse conteúdo, que existem várias técnicas, várias maneiras de interpretar, e que a gente pode somar a nossa prática oracular. Tá? Então, o meu objetivo hoje com vocês aqui é apontar essas técnicas, né? Existem outras sobre as quais eu não vou ter tempo para falar hoje aqui com vocês, né? Mas a ideia é que a gente continue com esse trabalho e continue falando sobre elas e outras novas, né? Então, a nossa interpretação, ela tem essa margem, essa abordagem taoísta, esse fundamento taoísta, né? Do Yin e do Yang, né? Presente, dando origem ao Taiji, né? E no Taiji a gente tem o Udi, né? Então, existe toda uma conexão aí, uma origem, né, dessas forças. Tá? E a última técnica que eu trago aqui, que é muito interessante, é bem mais aprofundada, né, dada pelo Cheng nos seus cursos e no seu livro. O mestre Alfredo Juan, ele faz algo bem próximo, ele se aproxima dessa ideia de 4 caminhos. Né? E 4 caminhos falam de 4 direções. Né? Então, brevemente, a gente pode entender, por exemplo, saiu uma pergunta, você fez uma pergunta ao oráculo, e essa pergunta, ela tem um conteúdo, né, que aparentemente você diz assim, poxa, mas eu não entendi, eu não fiquei satisfeita com a minha resposta. E você abre os 4 caminhos. Né? 4 direções. Né? Como você, se você se conduzir, né, de tal maneira, isso pode trazer uma abertura para você entender a sua resposta. Né? Eu só queria falar de algo que eu acho muito interessante, porque a gente também
não é o caminho, né? E isso fala também bastante do I Ching, quando a gente vai estudar o I Ching, né, o estudo teórico do I Ching, que o Jin, né, a palavra Jin, ela também ela traz em si uma parte do ideograma que fala de uma trilha de transformação, né? Que você pode usar essa trilha por um momento, momentaneamente, para aquela sua transformação. Então, a gente deveria ver o caminho aqui, os 4 caminhos, como isso também, uma trilha que a gente vai trilhar, né, um caminho a andar, mas que é um caminho de transformação, e que não é um caminho, ele é um caminho que não tem reto, ele é um caminho cheio de curvas, de altos e baixos, né? Então, a própria ideia de ir aos 4 caminhos nos fala também disso, né? Dessa possibilidade, né, de entender as coisas de uma outra maneira, né, mesmo que aquilo seja momentâneo para a gente. Tá? Então, a Marie já nos fez a grata a colaboração de deixar aqui, de traçar os 4 caminhos hoje. Tá? A Wanda. Tá bom, Wanda. Aqui tem esse conteúdo, mas eu vou falar um pouco mais. Vamos entender o hexagrama, a resposta que está aqui no centro, como a deterioração. Então, montanha sobre vento. Né? Ora, se você usa, digamos, por exemplo, uma pergunta em que você tem um cunho muito emocional particular, né? Uma pessoa que pergunta sobre um casamento, por exemplo, né? Se você usar muito emocional, né? Você for com muita... diante daquela situação que você está enfrentando, né? E que você não tem certeza, né? E que sai uma resposta como deterioração, como a situação de um casamento, que é uma relação, por exemplo, você pode dizer, olha, se você agir com muita emoção nessa situação, você vai mudar completamente a situação. Então, ele fala aqui do antagônico. Então, o que era Yang vira Yin, e o que era Yin vira Yang. Então, o que era montanha sobre o vento, ele vira lago sobre o trovão. Mudança energética, mudança importante na resposta, né? Lago já tem uma outra natureza, a natureza do metal, e o trovão tem a natureza da madeira. Só que aqui ele já está dizendo, olha, esse trovão ele é mais impulsivo, ele é mais ativo, ele é Yang. Então, fala de algo que tem que ser manifestado através da boca, da comunicação. Então, é preciso falar aquilo que está guardado lá dentro, né? Que tem muita força, muita capacidade, né? Pode causar um abalo, porque o trovão ele é a comoção, ele é o abalo, né? Mas precisa ser dito, comunicado. Então, a gente percebe que a gente nem está indo aqui ao texto, a gente está apenas falando daquela situação de suavidade interior com a dificuldade externa, que se transforma emocionalmente, se for colocada dessa maneira. O outro caminho é o racional. A gente inverte e vê as coisas de um outro ponto de vista. A gente inverte as posições, né? Então, o que era interno, a gente inverte as posições das linhas. O que era lago, o que era montanha sobre vento, vira lago sobre trovão. Olha que coincidência aqui. Você vai ter, de novo, então, tanto emocionalmente quanto racionalmente, você vai ter uma mesma resposta. Então, o olhar pelo outro ponto de vista, querer tomar um outro ponto de vista até um certo distanciamento, né, da deterioração, e aqui eu associei uma relação afetiva, um casamento, é se colocar, é se comunicar, é colocar essa força, essa necessidade impulsionadora do trovão, da madeira, como uma fala, né? Estabelecer um diálogo, estabelecer a comunicação. Né?
talvez com mais alegria, né? Porque é característica do lago também, né? E quando a gente olha para o eixo espiritual e material, a gente está falando do eixo do céu e da terra aqui, né? Espiritual, se a gente quiser associar o céu e o material, a terra, né? A concretude, né? Aí a relação aqui embaixo, vamos começar pelo material, é de inverter os trigramas. O trigrama de cima sobe, o trigrama de baixo desce. Aí a gente inverte, a montanha vai para o seu interior. E o vento ele vai ser exteriorizado. O que significa isso? Uma postura mais quieta interiormente. Acalme-se, deixa a coisa passar. Veja, primeiro reflita antes de agir, né? Por quê? Porque pode falar de uma relação até física mesmo, material no sentido de algo que construiu junto, por exemplo, né? Então, ou algum investimento em conjunto com essa pessoa, né? Dividir o mesmo teto, né? Aí fala da materialidade. E o último aspecto é o espiritual, o nuclear. Nuclear é o mais utilizado desses 4 caminhos, né? O nuclear ele vai falar daquilo que não é visível, né? Do que está no nível do inconsciente, do que não foi revelado ainda, né? E aí é o trovão sobre o lago. Aí o trovão vai para fora, o trovão se apresenta, né? Aí a força vem à tona e o lago ele se resguarda. Né? É um momento de talvez falar menos, né? Nesse sentido. Como você vai equilibrar? Né? Você precisa ter muita, digamos assim, a capacidade de observar e contemplar essas etapas. Né? Elas acontecem ao mesmo tempo, elas não são separadas, na verdade não são etapas, né? Elas são as mesmas, o desdobramento de uma mesma ideia, de uma mesma resposta. É como se você, né, se você fosse um pouco para aquele lado, o que isso pode causar? Se você levar muito para o nível do nuclear, no nível do inconsciente, é claro, se você for levar muito para o nível do inconsciente, aquilo vai ser o inverso, né? Porque o que está guardado vem à tona, e o que está sendo exibido se recolhe. E um componente muito interessante aqui, para a gente não perder de vista, né? Para poder abrir para as perguntas, né? A gente também tem uma outra maneira, que não vou conseguir fazer hoje, de analisar pelos elementos. Então, por exemplo, né? Nós temos muita terra, desculpa, muita madeira nessa resposta, né? E temos também muito metal. Né? Então, essa semana, metal é justiça, né? É agir com retidão, com correção diante das coisas, né? Mas é um metal mais sutil, né? Não é mas ele é um metal. E a montanha, que é a terra, ela vai se transformar nesse metal também. Então, a gente não pode pisar em falso. Deveríamos agir com a retidão do metal. Né? Ora, eu vou abrir para as perguntas, tá? Eu não sei, Marie, a gente abre o microfone aqui, você pode nos ajudar? Cada um consegue abrir o próprio microfone, cada um tá? consegue. Podem abrir, podem perguntar, só tá bom? para encerrar, eu diria que essa maneira de conduzir a oficina, a gente vai tentar melhorar alguns pontos para a próxima semana, né? E a gente vai dar continuidade a essa interpretação. Quer dizer, cada semana com uma pergunta diferente, uma mensagem, né? E a nossa maneira de interpretar, a gente vai trazer sempre aqui algum ponto mais novo, né? Para a nossa leitura. Tá? Agradeço aqui vocês e vamos agora abrir aqui para as nossas perguntas. Eu vi que a Wanda fez uma pergunta no chat sobre o pai, né, Wanda? Ora, a gente vai encontrar a palavra, essa relação na transformação dos trigramas, o pai, o céu, a mãe e a terra. E entre o céu e a terra acontecem as outras transformações dos filhos. O pai aqui está ligado a algo ancestral, anterior, ligado ao passado. Nesse hexagrama tem essa conotação. Eu posso até aprofundar depois, né, num outro momento, também esse conteúdo.
mas o pai como algo que vem do passado, né? A mãe também tem a ver com o passado, mas ela fala dessa realização, dessa concretude. A gente precisa da mãe como criação, né? Então, o pai aí como algo ancestral que permita a existência, tá? Eu vou até depois ver com mais detalhes e passo para vocês aí pelo... Obrigada, Thelma. Ah, de nada. Bom, não sei se vocês têm alguma pergunta. Acho que nem todo mundo estava aqui desde o início, né? A Cristiane acho que entrou depois, mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham alguma dúvida, alguma colocação. Acharam? Thelma, Pode falar, Júlio. antes de tudo, desculpe aí que eu estou meio gripado, parabéns aí pela condução. E interessante é que essa pergunta que você fez da semana, eu venho acompanhando aí os noticiários internacionais e tal, assim, e fala sobre uma grande transformação que nós vamos passar. Tanto, e eu fiquei surpreso, porque eu tinha lido hoje de manhã e me sai isso no Xing, então é perfeitamente conexo. É uma grande transformação, vamos chamar assim, social, política, que o planeta vai passar. Mas eu não vou me ater a isso. É muito interessante, só para, desculpa cortar você, mas não é o homem superior, é o homem sábio. Então não é o homem político. Essa transformação, ela tem um conteúdo. Ele vai fazer a relação dos 6 com 1. Então é uma transformação de várias camadas. É isso que é muito interessante. Desculpa. É verdade. Pois eu não queria aprofundar nesse meu tema aí, porque... Não, é só uma colocação. Mas é isso, porque... Bom, aí eu teria que entrar na questão, né? De qualquer maneira, Thelma, é o seguinte, muito bom, muito elucidativo. É claro que isso aí, até para quem já conhece, você tem que buscar os conceitos que estavam lá guardados, lá no fundo do baú da memória. Mas é isso, eu acho que isso é um trabalho de, vamos dizer assim, de semeadura, tem que dar um tempo para germinar esse conceito, e que não é muito simples, não é óbvio para a nossa cultura ocidental. Meus parabéns mesmo por tudo. E o que eu mais fiquei empolgado aí foi com a resposta que saiu daí. Então, bom, é isso. Bom, eu fico feliz com a presença de vocês, né? A Wanda também, o Júlio, a Cristiane, a Lucy, que eu acho que saiu aqui, o Felipe, que eu não estou conseguindo não está conseguindo se conectar, e tinha né? Então, esse é um trabalho, como eu expliquei no início, né? Que a gente vai dar, está dando início, né? Então, o nossa abertura, né? Princípio e abertura, né? A gente tem um princípio e a gente está conquistando a abertura, né? Então, para que nós possamos seguir em frente, ter harmonia e alcançar a retidão, que é o próprio ciclo virtuoso do Xing, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é levar o nosso princípio para adiante, né? Que a gente não quer perder esse princípio. Então, a nossa abertura começa hoje, efetivamente. Eu fico muito grata aí com a presença de vocês, né? Os nossos canais de comunicação, para quem já nos conhece, estão ativos, né? E eu fico muito feliz. Marie, você quer falar alguma coisa? Sim, justamente eu queria, assim, porque a gente fez aqui no Miro, né, que é essa plataforma, e aí até a própria condução também dá um pouco o discernimento, né, sobre como é que está estruturado esse trabalho, né? Então, acho que é interessante para quem está querendo entender, né, qual a perspectiva desse Xing taoísta e tudo, né, que a pessoa possa ver, né, como é que é essa... Então, compartilhei aqui a minha tela, né, como é que a gente pensou aqui e como é que a gente conduziu, né? Então, a gente tem a parte do I Ching, né, que a Thelma justamente vem ensinando, né, e vem se dedicando, que é o I Ching taoísta, onde você tenta, que é essa parte amarela aqui, claro, né,
que a gente tenta justamente que... Está conseguindo ver, gente? Uhum, claro. Justamente Oi, Maria. a interpretação, né? Sem o livro, né? Que aí justamente a Thelma vem fazendo toda essa divulgação, né? Trabalhando desde o Yin Yang, né? As 4 fases, 5 movimentos, trigramas, né? Antes mesmo de entrar no hexagrama, então a gente vem trabalhando sobre isso, né? Que então foi essa parte. Aí depois tem uma outra forma de interpretação que entra dentro dos livros, né? E aí, finalmente, a gente tem ainda essa possibilidade de abrir, né, novas fronteiras de interpretação, né? Então, para cada uma dessas coisas, a gente tem tentado, né, levar esse conhecimento, que é tão rico, né, para a prática, né? Então, assim, hoje a gente até gostaria muito de receber o feedback de vocês, né? No sentido, assim, que a gente tentou trazer o máximo de clareza, né, Thelma? É verdade. É um vivo, não é ao vivo, não. É vivo. Oi, Felipe. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, você pode falar. Tá. Você me desculpa, no início ficou um pouco complicado. Imagina. Fiquei entrando e saindo. Assim, muito bom você estar aqui presente, né? Isso é bom para a gente. Depois eu consegui entrar e agora ficou firme, né? Acho que eu consegui subir na montanha, né? Mas a montanha vai se transformar em céu. Pois é. Assim, eu fiquei aqui no Invisível, mas ouvi a grande parte e, assim, muito obrigado pelo convite e, assim, acho que vocês estão de parabéns. O caminho é esse mesmo, muito objetivo, muito sucinto, trazendo informações que podem, vamos dizer assim, serem exploradas ainda mais. Quer dizer, foi muito bom. Estou muito feliz de estar participando aí. Muito obrigada, Felipe. Que bom. Bom ouvir isso de você também. Eu fico muito feliz. A Marie estava falando sobre esse projeto, né? Então, a gente vai apresentar dessa maneira, e aí eu brinco que é vivo, não é ao vivo, porque vocês viram. Eu tirei a mensagem e a Marie automaticamente aí já começou a preencher. Então, é um trabalho que a gente tem essa parceria, né, e essa preocupação em levar isso dessa maneira para vocês, né, como um verdadeiro aprendizado, né? Então, nos próximos encontros, a gente vai seguir essa metodologia, como eu falei talvez com algumas inclusões um pouco diferentes, né, mas seguindo esse mesmo roteiro, esse mesmo princípio. Tá bom? Então, eu fico grata aqui a vocês. Obrigada, Wanda. Eu fico grata aqui a vocês e nós vamos divulgar, né, as próximas oficinas, né, durante o mês de maio, mês de junho, e vamos nesse sentido. Esse material a gente também vai usar parte desse material para o nosso canal Tautube, Tautube, canal Taoísmo, né? E, Cristiane, seja bem-vinda. Acho que a Marie já conversou com você sobre a nossa ideia aí para próximo com você, que chegou tarde, né? Tá bom? Então é isso. Queria agradecer a todos e muito obrigada. Até a próxima. Tá? Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada, Thelma. Boa noite aí. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, Thelma. Boa noite, Maria. Obrigada.